cara, primeiro aquela nostalgia, né? Que o PV hoje estava abarrotado de gente. Todo mundo em pé, não tinha mais onde sentar. Aquela coisa bem estádio nordestino mesmo, né? Que o pessoal pulando de um setor para o outro, o pessoal em cima da caixa d'água. Foi Década de assim. 90, não dormiu ali, era o Cara. auge. E, cara, eu não sei, o Thiago Mioca já deve ter visto, porque eu não tinha PV ainda, mas aquela. Ô, Matilda, tudo bem? A minha gata aqui. Cara, eles meteram umas cornetas de equipamento de som. Já tem um tempo já. Pô, mas é muito feio aquilo ali, cara. Chato, muito. Parece o cara horroroso, que. né? É horroroso demais. Parece o cara que conseguiu. Quer comprar um som pro carro e só consegue a corneta. E fica o som do carro do sorvete. Insuportável. 6 bolas de sorvete por R$1. É muito ruim. Mas, cara, o jogo em si foi interessante, né? Primeira coisa que a gente pode falar do jogo em Quem si gosta é a galera da transmissão. Pô, bom demais. É, bom demais. E, cara, incomodou todo mundo. Eu fiquei em frente a ela, inclusive. E, cara, foi bem legal porque é impressionante como o Pikachu e Fortaleza, eles casam bem, viu, cara? Impressionante. É uma coisa, assim, maravilhosa como ele veste. Cara, veste demais. No Japão não vestiu nada. No Japão, que era para ele finalmente... quando ele chega no Japão, o Ash Ketchum se aposenta não deu certo, né? Combinou justamente com a aposentadoria do Ash, o Pikachu teve que voltar, né? E deu certo demais. Hoje, ele marca o primeiro gol da temporada, inclusive deu uma assistência para o segundo gol, um segundo gol muito bonito. E o Fortaleza, poucas vezes ele foi agredido no jogo. Foi um jogo muito tranquilo. Acho que talvez o Thiago tenha a mesma opinião que eu. Eu não vou chegar aqui e falar que a jogador A ou B jogou mal. Eu acho que o time inteiro mostrou certas dificuldades muito pela falta de ritmo. Ele, inclusive, o Vojvoda não promoveu nenhuma estreia no time titular. A estreia que teve já foi durante o jogo. Usou jogadores que estavam aqui no passado. Não voltou nem pro 3-4-3, pro 3-5-2, jogou num 3-4-3 em boa parte do jogo, depois foi pro 4-3-3. Ou seja, ele foi ali testando, realmente ele usou para fazer um jogo treino, né? Ele usou para fazer um jogo treino, um jogo muito gostoso assim de se assistir. O Fortaleza foi pouco, meu Deus, o Fortaleza foi pouco agredido e são duas agora. O Fortaleza foi muito pouco agredido, mas foi um jogo gostoso de assistir, 2-0 assim, de praxe. E como eu prometi, após o jogo fui lá no McDonald's, muito bom, curti um descanso com aquela comida merecida, porque o jogo foi muito tranquilo, o Fortaleza atacou bem, perdeu muitas chances feitas, muitos erros. Matilda, peraí. Muitos erros de. Dá aquela desliga aí. não, peraí, pô. O Fortaleza cometeu muitos erros de tomada de decisão. Eu levo esses erros como teriam sido erros, por exemplo, de falta de ritmo, falta de entrosamento. Querendo ou não, apesar de ter jogado 2022 todos juntos, começa um novo ano, alguns jogadores, por exemplo, como o Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre não jogou muito no 3-5-2, não. Ele jogou boa parte do tempo no 4-3-3. E boa parte dos jogadores do time titular também, né? Não vinham jogando nesse esquema de 3 zagueiros. Então, o Fortaleza ele precisou de um tempo para entrar na partida. Quando ele faz o primeiro gol, é um primeiro gol achado, ali, podemos dizer, foi um achado, um erro da defesa do Iguatu. E o Fortaleza depois perdeu um caminhão de gols, com o Romarinho, com o Thiago Galhardo, com o Pedro Rocha. E aí no final do jogo, acho que depois dos 40, depois dos 40, uma jogada com o Galhardo, passando a bola pro Pikachu fazer o facão, ele bota a bola para trás e chega ali o Pedro Rocha faz 2-0. E só para responder ali, o Voio falou na entrevista que jogou no linha de 5 e depois no linha de 4. Cara, ele pode dizer o que ele quiser. Eu vi 3-4-3. O treinador pode dizer o que ele quiser. Eu vi um 3-4-3. Claro, você está dizendo que era uma linha de 5, era uma linha de 5. Mas, realmente, a impressão que dava o Fortaleza atacava no 3-4-3. Eu não sei se o Thiago esteja a mesma impressão que eu, mas a impressão que eu tinha é que atacava nesse sistema. Né? Às vezes, o time, inclusive do Voivoda, ele defende num sistema e ataca no outro, que é bem comum. Mas, cara, maravilha de jogo, feliz da vida. E
Eu não sei se vão ter outros, porque ela não gostou muito da experiência, porque ela disse que é muita gente, né? Então, quem sabe, uma volta pro Castelão, uma ida pro Castelão, consigo convencer ela aí na Prêmio por causa das coxinhas Prêmio. Vamos ver. Minhoca, companheiro, seja bem-vindo também aqui à nossa live, aqui oficialmente, né? Trocamos ideia ali nos bastidores e também na nossa Água Suja. Mas queria que você me falasse o que é que você achou da estreia do Fortaleza na temporada, como é que você viu essa vitória sobre o Iguatu, que Luca relatou tranquilidade, né? Um jogo, uma vitória construída de forma sossegada, serena. Então, Celso, né, na temporada passada o Fortaleza largou com uma goleada, né? E a temporada e depois assim, o começo da temporada foi uma certa morosidade, alguns jogos, mais resultado do que propriamente bola. Então não é esse primeiro jogo que vai dar o tom, né? Como foi, por exemplo, o primeiro jogo do ano passado não foi o jogo que vai dar o tom. Eu acho que tem uma questão de expectativa da torcida e do que foi apresentado hoje, né? Eu vi algumas pessoas lamentar um pouco o futebol do Fortaleza. Acho até que de maneira eu acho que a expectativa, né, do cara que reclamou, ou esperava mais do Fortaleza hoje, é porque, e eu até entendo, o Fortaleza está montando talvez o seu melhor time assim, né, da história, em termos de opções, de peças, de orçamento, de qualidade. Eu não vejo o Fortaleza como um dos principais times do Brasil, mas é um elenco mais qualificado, se a gente compara com 2022, compara até mesmo com 2021, quando foi quarto colocado da Série A. Mas para você ter um time com essa qualidade que o Fortaleza está montando e na prática exercer, são vários fatores que vão, ao longo da temporada, a gente desenhando, entendeu? Por isso que o primeiro jogo, ele não determina nada, né? Um jogador ter jogado bem, um jogador ter jogado um pouco mais abaixo, ele não diz o que vai ser a temporada. É claro que para alguns torcedores, alguns nomes que já estavam no elenco chegam com um pouco mais de... O torcedor já está animado, como, por exemplo, as contratações que chegaram, o Lucero, né, o próprio Pochettino, a volta do Pikachu, outros jogadores que estavam no elenco e que o torcedor ficava meio desconfiado, ainda vai gerar desconfiança, Crispim, o próprio Romero e tal. Então, assim, é natural esse processo de um primeiro jogo, certo? O que o torcedor do Fortaleza tem que, na minha avaliação, compreender é que são processos. Se eu sou torcedor, é o que eu quero ver amanhã do São Paulo, por exemplo. Eu não quero ver uma partida avassaladora do São Paulo no primeiro jogo. Eu não quero que o Wellington Rato já meta 3 gols e tá bom, não. Eu quero é que no momento chave esse cara esteja jogando muito bem, que o time esteja jogando muito bem. E eu acho que o Fortaleza, esse momento o Fortaleza tem um calendário muito extenso, começando com o Campeonato Cearense, intercalando ali com Copa do Nordeste, para ter o time, e aí sim o time mais encaixado e azeitado para os jogos da Libertadores. Primeiramente contra o Maldonado e possivelmente passando de fase contra o Curicó Unido, ou no caso, a equipe do Cerro Porteño, para garantir a vaga na fase de grupos. Isso, para mim, eu acho que é o primeiro passo que o Fortaleza tem que ter nesse começo de temporada. Até porque o Fortaleza imaginou para essa temporada um orçamento de 15 milhões nos torneios internacionais, né? Uma arrecadação de 15 milhões com a questão esportiva. Então, esse primeiro jogo, eu não tinha muita expectativa. De uma certa maneira, até essa formação que o Vojvoda fez, né? Voltando de novo essa linha de 3, e aí, como o Luca até descreveu, né? O 3-4-3, e que o próprio Vojvoda chegou a falar, uma linha de 5, na prática, depende muito. Se você está com a bola é de uma maneira, se você está se defendendo é de uma outra maneira. Teve momentos que o Fortaleza estava se defendendo no 4-4-2, teve um momento que o Crispim jogava como lateral esquerdo, teve momentos que o Fortaleza até tinha mais a liberdade por exemplo, do Romarinho cair por dentro. Teve hora que o Romarinho foi para a esquerda e o Moisés veio por dentro. O time do Vojvoda, esse um ano e meio que a gente conhece do Vojvoda, não é um time de formação estática. Essa é a formação e vai ser nesse posicionamento que os jogadores vão se movimentar. Não, muitas vezes teve um momento que o Alexandre estava fazendo o lateral esquerdo, o zagueiro pela esquerda, com o próprio Sebade centralizado e o Benevenuto caindo pela direita, com o Tinga espetado. Então, acho que esse é um ponto importante que o Fortaleza tem nas mãos. Um treinador que conhece o seu elenco, que cobra do seu elenco cada vez mais que cada jogador faça mais sua função. Qual foi o problema que eu acho que gerou essa expectativa
frustrante para alguns torcedores, que imaginavam que o Fortaleza já iria golear logo no primeiro jogo. Eu acho que teve muito nesse jogo, é bom lembrar, a gente teve 2 meses de paralisação, algo raro no futebol brasileiro. Então, o ritmo é diferente, a dinâmica de jogo vai atrapalhar para boa parte dos times. Não à toa, e eu acho que isso eu falei no ano passado, começo do ano, eu acho que eu tinha falado isso no ano passado, no ano retrasado. É só perceber, todos os times que forem começar a temporada, seja de Série A, de Série B, eles vão ter dificuldades contra adversários teoricamente mais frágeis, que não tem divisão, que é de uma Série D, que é inferior tecnicamente do que você que tem menor orçamento. E aí parte, obviamente, da dinâmica dentro de campo, como esse time vai reagir. E eu acho que o Fortaleza, hoje na partida, lá no PV, ele teve dificuldade disso. Teve 2 bolas do Benevenuto para o Tinga, que a bola foi para fora. Teve uma, por exemplo, que foi do Crispim, também uma bola que acabou indo para fora, um passe errado. Muita bola longa, esticada também, que acabou não dando certo. Então não era um jogo linear, onde o Fortaleza conseguia desenvolver da defesa para o meio de campo até chegar ao ataque. Não era um jogo desse tipo. O Fortaleza estava tendo essa dificuldade. Tanto é que no primeiro tempo eu senti que o Fortaleza teve dificuldades, assim, até de atacar. Tinha a posse da bola, controlava o jogo, mas geralmente quando chegava ali na frente do ataque, o Romero, por exemplo, era um jogador que não tem a mesma característica quando é um jogador de mais qualidade de ter a bola, ou de dar um passe, ou até de finalizar, como é. Acho até que o Romero é muito bom na finalização, mas ele não tem a mesma característica do Galhardo, por exemplo, que estava com uma opção de banco. Acho que o lado esquerdo do Fortaleza não funcionou tão bem. Acho que ali a dobradinha, ali o trio, né? Que era o apoio do Crispim juntamente com o Moisés, que o Moisés basicamente foi fazer uma jogada muito bonita, que foi até na jogada que ele saiu lesionado, e do lado esquerdo com o apoio do Romarinho. Mas o lado direito eu gostei muito, que é algo que era um fator marcante de 2021 e que foi pouco usado em 2022, né? Porque teve um momento que o Tinga se machucou, mas ali, Tinga juntamente com o Pikachu e com o apoio do Hércules, esse lado do Fortaleza, cara, foi assim muito bom de ver, entendeu? Porque eram 3 jogadores muito dinâmicos, passe, profundidade, e aí sempre teve uma jogada que chegava ali pelo lado direito, aí o cruzamento via errado, ou o passe para trás, a defesa acabava cortando. Então, no primeiro tempo, o Fortaleza, eu acho que ele não foi tão bem assim, fez um gol, obviamente, como disse o Luca, né, numa bola que acabou sobrando, e ali o Tinga meio que sem querer, né, dando uma assistência ali de voleio de bicicleta para o Pikachu, e aí muito mérito. Por que eu acho que é um ponto que o Luca mencionou, né? Olha que coisa, o Pikachu sai como artilheiro da equipe, terminou a temporada passada como artilheiro da equipe, vai para o Japão. Esse cara não deu certo no Japão. Esse cara não fez um gol sequer no Japão. Acho que ele só deu uma assistência lá. Não, também não. Acho que nem assistência também, né? Então, assim, ele foi totalmente inútil lá. E aí é onde entra o mérito do próprio Vojvoda. E eu acho que talvez por isso, talvez, a gente só vai saber isso ao longo dos próximos jogos, que talvez com o Pikachu, essa formação com a linha de 3 defensores vai ser utilizada mais vezes. Eu não sei, até porque a gente só vai precisar ver isso quando tiver essa escolha, até porque deu para ver isso mais no segundo tempo, né? Uma linha de 4 com o Pikachu jogando como um meia direito, né? Um cara que vai ser esse cara pelo lado direito, não tendo um jogador tão agudo, embora ele seja um jogador agudo. Então, vai depender muito de como vai ser essa composição. Acho que ele pode fazer, nada prejudica, mas ele é o jogador. E olha que coisa, eu nem gostava tanto assim na partida do Pikachu, mas tantas vezes do ano passado eu falava a mesma coisa. Não é que o Pikachu tá jogando essa bola toda, mas o homem é muito decisivo. A bola que sobrou, ele foi lá, guardou um chutaço, tem um poder de finalização incrível, e foi realmente o autor desse primeiro gol. E no segundo tempo, que a gente viu, pelo menos, a equipe do Iguatu sair um pouco mais, foi quando o Fortaleza começou a ter espaços para fazer essa jogada do segundo gol. Como disse o Luca, teve chance com o Romarinho, teve chance ali com o Thiago Galhardo, né, que ele entrou no final do primeiro tempo, quando o Moisés saiu machucado. E acho que a entrada dele melhorou muito, né? Uma bola que ele pega ali na profundidade, dribla o goleiro, e aí coloca a bola na trave, e aí teve outras chances que o Fortaleza poderia ter feito 2-0. Então, em resumo geral, Celso, eu digo que o Fortaleza, nesse primeiro jogo, ele mostrou uma das possibilidades que ele pode utilizar na temporada. E é uma das possibilidades que a gente tem que ponderar ainda. Por exemplo, eu acho que o Fortaleza entrou em campo hoje com um time que, se eu fosse palpitar, acho que o jogo do meio de semana contra o Caucaia será um outro time, ou boa parte desse time bastante modificado. Então, acho que a experiência valeu para o torcedor matar a saudade de ver uma partida. Era, como disse o Luca, um jogo no PV, que é um jogo mais próximo ali, né? O
torcedor está mais próximo. Deu para ver que os jogadores que chegaram sentiram também essa vibração da torcida, né? Lucas Esteves, que estreou em campo, mas o próprio João Ricardo, no aquecimento, a torcida já fazendo ali, João Ricardo é tricolor, e ele já fazendo ali um agradecimento à torcida, o Pacheco. Então, os dois jogadores argentinos que ainda não foram, entraram registrados ainda no Fortaleza, o Lucero e o Pochettino também estavam lá e já sentiram ali um pouco a atmosfera, e o próprio Vojvoda, que nunca tinha jogado no PV, especificamente, é a primeira vez que ele teve essa experiência. Então, acho que valeu para isso, para começar uma temporada. Eu acho que era muito importante Fortaleza, e claro, Fortaleza tinha tudo para vencer e venceu, né? Ter logo essa possibilidade para garantir essa primeira colocação do grupo, para eliminar ali os 2 jogos da segunda fase, para não ter um calendário mais inchado. Tá no mudo, Celso. Perdão. É porque como tá com barulhos aqui, eu tô mantendo no silencioso. Mas eu queria tirar uma dúvida contigo, Mico. A sensação que fica é de que o Fortaleza realmente está nessa continuidade do que foi o fim da temporada de 2022. O time segue numa evolução clara e natural em relação ao que se esperava depois da temporada que foi tão de resgate, no fim das contas, né? Qual o saldo que fica e qual é a sensação a partir desse primeiro compromisso? Sou eu? Sim. Depois a pergunta vai ser. Eu não vi para quem era a pergunta. A continuidade, óbvio, né? O que eu acho que a principal contação do Fortaleza foi, de fato, a permanência do Vojvoda, né? É um cara que entende todas as sistemáticas e entende também certas situações que podem vir a acontecer durante a temporada. É um elenco mais robusto, com mais qualidade. Mas isso também não te dá a garantia de que vai ser um time melhor. O time de 2021, por exemplo, foi um time que conseguiu ser 4º lugar de uma Série A. É claro que, em meio a isso, né, obviamente, o Fortaleza teve que passar por situações de priorizar ali, por exemplo, o começo da Série A com aquela boa largada que fez em 2021. Em 2022, teve que dividir a atenção com a própria Libertadores. Esse ano vai ter a mesma coisa, mas tudo vai partir de ter ou não uma atenção redobrada com competições importantes, se ele conseguir, obviamente, chegar numa fase de grupos, seja de Sul-Americana ou, no caso, da própria Libertadores. Então, acho que tem uma continuidade disso. Agora, resta saber, Celso, acho que a grande dúvida do torcedor agora, que está muito animado, qual é a melhor combinação para a gente fazer o nosso time ideal? Porque o que o torcedor está querendo ver agora para essa temporada, talvez ver o time que todo mundo... Poxa, o time está ficando legal, o time está com ótimas peças. Qual é a formação ideal? Será que é Galhardo juntamente com o Lucero? Será que vai ser Pedro Rocha juntamente com o Lucero e o Galhardo como um homem de meio de campo voltando a ser um meia? Será que ele vai fazer uma linha de 4, o Pikachu jogando pela direita? E se não tem o Pikachu, dá para pensar outra possibilidade? Será que o Pochettino vai ser esse cara do meio, que o Lucas Lima acabava não sendo e o Otero também não? Então tem uma expectativa, eu acho que desse time ideal. E para isso vai se precisar de um tempo para um treinador que certamente participou dessa formação dessas outras peças que chegaram. Porque o Fortaleza terminou a temporada, Celso, com boa parte do time da temporada passada. É difícil isso acontecer. O time conseguir a recuperação que fez no segundo turno do ano passado na Série A, fazendo naquele meio de janela ótimas contratações. Das 8 que foram contratadas, o Otero acabou não ficando, no caso, o Fabrício Baiano também, que está indo para o Avaí, né? E o Luan Poli, que não foi utilizado, porque basicamente, agora com a chegada do João Ricardo, ele se torna a terceira opção, né? Até nesse jogo, por exemplo, ele estava nem listado. Então, eu acho que para esse momento, o Fortaleza, que já tinha um time bem moldado, faltava agora você ter outras opções para um momento como para não acontecer o que aconteceu no jogo de estreia contra o Cuiabá do ano passado. Fortaleza vai enfrentar o Cuiabá na Arena Castelão e coloca jogadores que pouco tinham jogado, né? Tipo, o Vojvoda não girou tanto o elenco assim. Vitor Ricardo. Exatamente. O caso claro é do Vitor hoje Ricardo. Na Aparecidense. O Vitor Ricardo foi um jogador que tinha jogado um campeonato cearense, metade de um tempo, jogou um jogo, se eu não me engano, 2020, foi isso? Não estou lembrado. Tinha jogado outro jogo para ser titular no jogo do Cuiabá de uma Série A, entendeu?
Ele deveria ter sido titular no jogo contra o Vitória, da volta contra a Copa do Brasil, que o Fortaleza já estava encaminhado, no jogo de Campeonato Cearense, jogar alguns minutos no Campeonato Cearense, para vocês sentindo se esse cara realmente tem que ser um titular numa estreia de Série A. E agora o Fortaleza tem já algumas opções para isso. Agora resta saber as composições e o que cada jogador, e principalmente aqueles que estão chegando, Celso, eles vão conseguir se adaptar a isso. Eu vi uma entrevista muito boa do Caio Alexandre, que agora acho que foi pro Charla Podcast, não sei, foi acho que não foi o Charla, não. Foi um outro podcast, e aí estava falando sobre o trabalho do Vojvoda. E eu achei muito interessante que ele falou o seguinte, cara, o Vojvoda ele cobra muito, e ele cobra que a gente faça coisas que, teoricamente, eu nunca trabalhei com nenhum treinador fazendo isso. Então, vai lá, Caio, você agora é o primeiro da saída, o centralizado, você agora é da esquerda, você agora vai à frente, o outro vem. Então, ele está sempre pedindo para que os jogadores façam mais coisa e mais coisa. Então, o time do Fortaleza, talvez a gente vai ver algo parecido com o começo da temporada passada. Talvez não avassalador, porque para isso você tem que ter ritmo, você tem que ganhar um pouco de condição. E por isso que eu estou dizendo, é o trabalho né? Para você chegar no jogo da Libertadores, que é o jogo mais relevante nesse começo de temporada, você chegar bem para esse jogo, para não dar nenhuma margem para um fracasso, né? Que seria uma eliminação logo nessa fase, nesse primeiro jogo contra o Deportivo Maldonado, que o Fortaleza é favorito. Então, acho que nesse aspecto é ir vendo cada jogador, combinação. Por exemplo, o Pikachu, para quem está acompanhando aqui a nossa live, que está aparecendo na imagem, é um jogador que não jogará contra o Deportivo Maldonado. A gente já sabe o que esperar do Pikachu. É um cara que decide o jogo, beleza. A partir de agora, é começar a ver também uma possibilidade de você montar uma equipe sem o Pikachu. Porque com o Pikachu você sabe o que esperar dele. E o Fortaleza, no ano passado, quando perdeu o Pikachu, parecia que era o fim do mundo. E conseguiu montar uma equipe tendo os jogadores decisivos, como o próprio Galhardo, como o próprio Pedro Rocha. Então, esses jogadores, obviamente, que vão ser testados, o próprio Lucero, o próprio Pochettino, esses caras todos vão passar por esse processo. Hoje, por exemplo, o Lucas Esteves jogou uma parte do jogo. O Pacheco pode ser utilizado no próximo jogo como titular. Então, eu acho que nesse processo que o Vojvoda vai estabelecer, na base de muitos rodízios, e quando estiver chegando próximo ao jogo ali, né, finalzinho de fevereiro, aí eu acho que ele vai começar a definir o time que deve entrar em campo contra o Deportivo Maldonado para, de fato, ter o melhor time possível para isso. Mas é aquela coisa, né, como o Fortaleza quer para essa temporada. O Fortaleza quer ter um time que tenha sempre opção de qualidade, seja um titular ou reserva. Claro que é muito difícil imaginar que um titular e reserva são do mesmo nível. Obviamente, o titular acaba entregando um pouco mais, mas que não seja uma coisa tão gritante como, por exemplo, era no ano passado. Né? Ó, o time tá mal, é o Igor Torres. Tá mal, é o De Pietri, que são jogadores mais instáveis. Matheus Vargas. Matheus Vargas, que eram jogadores mais instáveis. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Matheus Vargas, que conseguiu hoje uma proeza gigante. Né? Mas é isso. É você ter jogadores que consigam ter um nível de qualidade melhor, que consiga ter uma estabilidade. Que finalização ali, viu? Que finalização. Exatamente. Pode. Selo Matheus Vargas de qualidade. Pare. Pode parar. Ó, galera. Deixa eu fechar aqui a análise do Fortaleza com vocês, perguntando também por destaques individuais, né? Indo dentro daquela lógica mais parecida com o nosso antigo telecast, mas a partir de uma perspectiva e sobre uma ótica de quem é que começou bem pra cacete e por que é Pikachu, né? Eu queria que vocês trouxessem esse olhar aí. Mas não, brincadeiras à parte, quem chamou a atenção de vocês? Que destaque individual vocês gostariam de trazer aqui para o nosso análise? Posso? Sim. Eu vou citar 3 jogadores como principais destaques, um jogador que eu acho que foi bem em alguns momentos do jogo. Para mim, 3 jogadores mais destacados, 3 jogadores bem destacados. Tinga, muito bem. Um pouco pesado ainda o Tinga, mas muito bem. A dobradinha dele com o Galhardo foi muito importante, muito seguro nos desarmes pelo lado direito, né? Ele foi muito seguro por ali. Eu sentia muita falta dessa dobradinha do Tinga com outro jogador. O Hércules eu acho que não teve tão bem assim, e acho que podia ter ajudado um pouco mais, e gostei especialmente quando o Galhardo entrou ali um pouco mais aberto pela direita. Ele
quando ele chegou no primeiro momento, o Galhardo estava um pouquinho mais pro lado, né? Então, ali girou um trio, foi justamente na jogada dessa, né? Com Galhardo e Pikachu, que saiu o segundo gol, apesar que o Tinga não participou. Então, acho que o Tinga, para mim, é um jogador que tem que ser chamado a atenção. Outro jogador que eu vou citar aqui é o Ceballos. Dos 3 jogadores de defesa, no sistema defensivo, ele foi o mais seguro, muito bom, especialmente porque o Crispim deixou alguns espaços, especialmente ali no final do primeiro tempo. A equipe do Iguatu ameaçou dar uma pressão e o Ceballos se saiu muito bem, fez uns cortes providenciais muito bons. É um jogador de 20 anos, vai fazer 21 agora, se eu não estou enganado. Acredito que o Vojvoda imagine o Ceballos numa temporada de se firmar, né, no Fortaleza, no futebol brasileiro, né? E eu espero que sim. É um jogador que ano passado várias vezes a gente comentou aqui que ele mostra ser bastante promissor. Que ele é um jogador rápido, é um jogador inteligente, ele é um jogador de ótimas características. Ainda é um pouco afobado, hoje em alguns momentos fez algumas faltas um pouco desnecessárias, mas é um jogador que hoje foi muito bem dentro do sistema defensivo. E o Pikachu dispensa apresentação, né, cara? O Pikachu, gol, assistência, várias dobradinhas pelo lado direito, criou muitas jogadas, deu muita opção, não preciso falar muita coisa. E o outro jogador que eu queria lembrar foi o Galhardo. Não achei que o Galhardo teve a melhor partida, mas ele deu uma dinâmica, um ritmo de jogo que complicou bastante a partida para o Iguatu. Ele tem uma movimentação, ele cria jogada, ele limpa. Até quando estava ele e o Romero, o ataque ficou mais fluido. Então o Galhardo foi muito bem para mim nesse sentido de dar maior dinâmica na partida. Foi um bom jogador. Para mim, esses 4, né? Claro que todo mundo ali teve sua contribuição, mas esses 4 são assim os que me chamaram mais atenção. Positivamente. Negativamente, talvez eu pudesse colocar ali no Romarinho e o Crispim, mas primeiro jogo de temporada, o pessoal voltando agora, teve farofa da Jaquei, acho que não vale a pena, não. Massa, velho. Minhoca, e queria que você também trouxesse para mim destaques individuais. Celso, eu olhei da seguinte maneira, assim, né? Tem a questão, obviamente, daquilo que você espera de cada atleta. Por exemplo, uma sarrafo, coisa né? Que é o seguinte: o que é que você espera do Galhardo que você espera, por exemplo, do Ceballos? O Ceballos era um jogador que, para alguns torcedores, seria a quinta opção de zagueiro, né? Dos 2 titulares, 2 reservas, e o Ceballos seria a quinta, porque muita gente até considera que o Abraão está na frente do Ceballos, por exemplo. E tem jogador, por exemplo, como é o caso exatamente do Galhardo, né? Que é um jogador que terminou em alta. Então, qualquer coisa que ele não consiga entregar do que ele entregava no final do ano passado pode se tornar até mesmo assim uma crítica, né? Então, acho que tem esse equilíbrio aí de expectativa, de desempenho. Eu acho que quem começou bem, quem começou num bom ritmo, quem começou numa boa sistemática, já entendendo um pouco a dinâmica, o que mais me chamou a atenção foi o Ceballos. Porque é o seguinte, a gente pode falar assim, mas o Iguatu também não ameaçou tanto. Mas eu não digo nem defensivamente, não. Acho que até teve um momento que eu acho que foi ele ou foi o Benevenuto, eu não sei, que tirou uma bola, que foi um cruzamento até chatinho. Foi ele, né? Que ele botou a perna alta, né? A perna, que era assim, um lance difícil, que um zagueiro sem muito ritmo ali poderia colocar uma bola para dentro, e eu acho que ele foi muito bem nesse aspecto. Ele foi um zagueiro que estava muito bem ligado com o jogo. E o que eu mais gostei do Ceballos era algo que, de uma certa maneira, foi bom saber disso nesse primeiro jogo. Claro que ainda é o primeiro jogo. Porque o titular, vamos imaginar o time titular do Fortaleza, ou pelo menos que eu esperava o titular do Fortaleza que fosse entrar em campo. Eu tenho a impressão que hoje ele entrou de 4 a 5 titulares no jogo de hoje. Você tinha ali o Tinga, você tinha o Fernando Miguel, o Benevenuto eu não sei bem se é titular, porque eu tenho a impressão que o Tite é o titular, Benevenuto e Brits aí brigam por essa segunda vaga, porque foi assim que terminou a temporada passada, mas eu também não sei, a gente só vai saber ao longo dos jogos. Aí no meio de campo, o Hércules, eu não sei se é bem um titular, porque ele era um jogador que entrava e saía, mas no caso, quem terminou ali com titularidade, no caso, o Caio Alexandre, era um titular.
E na Inclusive, frente... a galera tá lembrando dele aqui no Superchat, tá, Minhoca? Por exemplo, Caio, o Rafael isso. Vasconcelos está citando o Caio Alexandre no Superchat aqui como um dos destaques. Sim, porque ele tem uma função que é muito relevante no esquema do Vojvoda, né? Ele é o cara que vai à frente, é o cara que volta, é o cara que dá a primeira saída, o cara que faz a saída pela esquerda. O Vojvoda sempre tem que ter um jogador desse. E Sacha e Caio, no final do ano passado, era uma combinação muito boa. Porque quando não era o Caio, era o Sacha, entendeu? O Sacha é recuperação de bola e tal. Então, eu acho que essa combinação com o Hércules, eu não sei bem se é a melhor... Porque o Hércules ele é um cara que chega mais ao ataque. Tanto é que teve uma hora, quando ele coloca o Lucas Esteves na esquerda e faz a linha de 4, quem fica mais atrás é o Crispim, por exemplo. Não era nem o Hércules. E o Hércules ele até adiantava um pouco mais. O Hércules tem muito mais fôlego, né? O Crispim é um cara muito mais da saída, de uma bola longa e tal. E deu para ver ali no desenho, geralmente Caio juntamente com o Crispim um pouco mais recuado, com o Hércules um pouco mais avançado. Mas nessa ideia, né, do time que eu estava dizendo, o possível titular, imaginar que o Sebadios é um bom cara, que eu acho que foi esse o ponto que mais me chamou a atenção do Sebadios hoje, para colocar ele nessa primeira colocação. A saída de jogo dele foi muito boa, sabe? O tempo de execução, de dar ritmo ao time na saída de bola, tal qual fez, por exemplo, que o pessoal citou, o Caio Alexandre. O Caio Alexandre era esse jogador, mas o Caio Alexandre, por ser um jogador de meio de campo, se cobra mais um índice de acerto de passe, até porque o passe dele é o passe mais vertical, o passe mais de risco, algo que, obviamente, o Sebadios, juntamente com o Benevenuto, né, assim, são jogadores que não se cobra tanto, apesar de ser também bons jogadores de bola mais esticada. Mas o Sebadios, para mim, talvez tenha chamado mais atenção, porque eu também tinha essa impressão de que ele era o último da fila dos zagueiros, e pode ser uma peça que, para essa temporada, de fato, tem uma estabilidade. Eu sempre achei, acho que desde o começo que eu e o Luca, né, a gente falava no ano passado, que a gente elogiava muito o Sebadios, mas ao longo da temporada passada ele foi se perdendo, ele foi mostrando mais instabilidade. Pode ser que nessa temporada ele mostre estabilidade, e é bom lembrar que o Fortaleza ainda está no mercado em busca de um zagueiro para jogar do lado esquerdo, que foi onde o Sebadios jogou. Então, para mim, foi o que mais me chamou a atenção, assim, né, do expectativa e o que acabou entregando. O Caio manteve uma regularidade muito boa e eu acho que ele foi muito bem, desempenhou muito bem o papel dele, de equilíbrio, de dar volume e tudo mais, mas nada a ponto de entrar no meu top 3, assim. Eu vou citar um que o Luca acabou citando até com um ponto assim um pouco mais para negativo, que é o Hércules, sabe? Eu acho que o Hércules deu boa dinâmica, eu gostei da movimentação do Hércules, embora, como eu estava dizendo, eu não sei se na sistemática do meio de campo ele é bem uma boa composição para fazer com o Caio ou com o Lucas Sacha, por exemplo. Acho que dependendo do jogo, um jogo maior, e eu acho que é muita característica do Hércules de ser... Aliás, o Hércules quase faz um gol, porque agora todos os jogos, né? Eu não sei se é todos os jogos do Brasil, mas no Campeonato Cearense chega no minuto 10, tem uma homenagem ao Pelé, né? Para o jogo, tem ali segundos ali para homenagear, e quase, Celso, ele fez um gol que o Pelé não tinha feito, né? Que todo mundo fez e que só o Pelé não fez. Ele tentou fazer o Casares fez e o Pelé não, né? Ele tentou fazer um gol do meio de campo, que teria sido um golaço, e o garoto realmente tem muita personalidade. Então é um jogador que eu acho que também é uma peça muito valiosa para essa temporada, e eu gostei muito da sistemática dele em campo. E o terceiro que eu vou citar, eu não sei se eu fico com o óbvio, que é o Pikachu, entendeu? Assim, porque eu acho que o Pikachu ele é uma peça importantíssima dentro de campo, porque é o cara que decide jogo pra caramba. Mas é mesmo a ideia do futebol. Às vezes o Pikachu teve lances no jogo hoje que ele prendia demais a bola. E aí, quando ele prendia a bola, quando o Tinga já estava passando. E isso, sabe, fica aquela pulguinha na orelha. Cara, isso aí num jogo importante pode fazer um prejuízo muito grande. Então, eu acho que o Pikachu é uma peça importantíssima, mas eu acho até que o problema do Fortaleza do ano passado, até chegar naquele meio de janela ali, teve um lado positivo, né? Que era sair um pouco daquela sistemática do 3-5-2 que o Fortaleza estava tentando muitas vezes por conta do próprio Pikachu. Então, eu acho que o Pikachu ele vai entrar com esse destaque, mas é fazendo um pouco essa ressalva, sabe? Porque, óbvio, é um cara que decide jogo, não tem como não citá-lo como um dos melhores, porque é um cara que decide. Na jogada do segundo gol, por exemplo, e aí trazendo o nome que também o Luca fez uma menção ali do Thiago Galhardo, cara, ter um jogador como o Galhardo que pensa uma jogada como aquela
é muito importante. Porque, assim, esse cara pode não estar jogando o que jogou no final da temporada passada. E eu não sei se o Luca lembra, quando ele começa no Fortaleza, muita gente diz, pô, o Galhardo não tá aquilo que eu esperava, pô, porque não tá fazendo gol, não tava dando assistência. Mas essa jogadinha, cara, é essa jogadinha, a bola chega, ele dá um passe na medida, condição legal pro Pikachu, o Pikachu só rolou pro Pedro Rocha para fazer o 2-0. Então, ter um jogador dessa qualidade do Galhardo, eu acho que é muito relevante. O Romero, por exemplo, ele tem essa dificuldade. No jogo hoje, e aí já entrando no lado mais abaixo, eu acho que ele foi um jogador que, de novo, né, mostrou essa dificuldade de... Para aquele Fortaleza ideal, ele vai ser um jogador que tem essa dificuldade. Mas ele é um jogador que tem um repertório muito bom ofensivo. Deu para ver hoje, uma coisa que eu gostei no Romero, ele não tentou segurar tanto a bola, que é algo que me incomoda no Romero. Às vezes ele quer ter a bola e fazer uma jogada de drible, onde não há necessidade, que ele não tem essa característica. E hoje ele até prendia um pouco além da conta, mas soltava a bola, entendeu? Então a dinâmica dele até deu uma melhorada e agora ele vai ter uma concorrência assim, que é de respeito. Eu achei uma coisa interessante do Romero hoje. E uma coisa que eu já tinha meio que prestado atenção na temporada passada, mas hoje ficou muito certo olhando de perto. O Romero é um 9 que não sabe jogar com ponta. Isso. Ele não sabe jogar com ponta. Agora, o Romero, com um segundo atacante, ele é outro jogador. É impressionante como o Romero, quando ele tem um cara que fica ali perto dele para tocar, fazer 1-2, como ele muda dentro de campo. Como ele vira um jogador. Ele com o Galhardo, ele estava bem com o Galhardo. Sim. Ele, inclusive, deixou 2 boas oportunidades para o Galhardo desperdiçar. Então, ele é um cara que, com um segundo atacante, um cara perto dele, caindo próximo dele, estando ali perto dele, ele flui muito mais. O que é curioso, né? E aí, Luca, até para citar uma situação, porque assim, eu vejo que tem torcedor que é muito incomodado com o Romero, certo? E aí é que eu acho assim, um exagero criticar. Eu acho que o Romero ele não consegue entregar o que algum jogador de Fortaleza entrega. Isso eu concordo plenamente. Mas isso não faz do Romero um jogador, e aí, voltando de novo o nome do rapaz, que vai ser citado mais vezes aqui no programa, o Matheus Vargas, por exemplo. O Matheus Vargas é um jogador falho, errático. É um jogador errático. Que uma vez eu até falei aqui, lembra, Luca? Eu falei, é um cara que pensa no erro antecipado, né? Não tem um craque, né? Que pensa numa jogada antecipada? O Vargas é esse poeta, né? Ocorre ou pensa. Cara, ele vai errar. Aí ele erra, né? É assim, impressionante. Mas o Romero não. O Romero, ele é um jogador que se atrapalha muitas vezes, mas uma bola que sobra, ele tem qualidade para finalizar. O gol, por exemplo, do Santos, do próprio Moisés, uma ajeitada perfeita do Romero. E assim, é difícil encontrar jogadores que têm essa qualidade. Agora, ele não tem a mesma qualidade que, por exemplo, um Pikachu entrega, com a regularidade, com o poder de decisão que o Pikachu entrega, mas é um jogador muito importante para esse elenco. Então, o Fortaleza, o torcedor não pode achar que o Romero, por não ser um jogador melhor do que alguns jogadores, é um jogador inútil, um jogador que atrapalha, mas é um jogador que sofre mais nesse formato de jogo que o Vojvoda acaba estabelecendo. Outro nome que eu ia só citar... Romarinho? Não, o Romarinho eu acho que teve um momento bom, mas depois deu uma queda. Mas eu queria citar mais 2 jogadores, é só uma citação mesmo. O primeiro deles, que é o Crispim, que eu acho que não soube aproveitar, e eu acho que até nessa leitura dele do meio de campo me incomodou muitas vezes de querer fazer a bola, é aquela coisa, ele pegava na esquerda, puxava para a perna direita para fazer um cruzamento diagonal muitas vezes. E às vezes fica manjado isso do Crispim, sabe? Eu acho que ter um pouco mais de movimentação, aproveitar mais o lado esquerdo. Eu acho que faltou um pouco a movimentação do Fortaleza. Teve um lance, por exemplo, no primeiro tempo, eu acho que quem estava com a bola era o Hércules, não estou lembrado, ou era o Caio. E aí Romarinho e Romero correram para o lado esquerdo. E aí o Crispim ficou assim, tipo, e agora, para onde é que eu vou? Porque os caras foram para o lado onde, teoricamente, eu era para avançar no espaço, né? Então, alguma coisa da dinâmica de preenchimento de espaço, movimentação não ficaram bem sincronizadas. E o terceiro que eu vou citar, que foi o que eu também achei abaixo, o Moisés. O Moisés fez uma belíssima jogada, mas o Moisés, assim, não estava bem na partida. Assim, ele não estava... 2 vezes ele saiu com a bola sozinho, assim. Ele estava com a bola, foi correr, aí quando foi ver, a bola estava sempre para lateral e tal. Então, eu acho que ele não estava na mesma balada dos outros. E teve um pisão ali no pé, né? Segundo o próprio Fortaleza. Max Oliveira. Que chegou bem, né? O Max é conhecido por isso mesmo. E aí a gente não sabe, né? Assim, se for uma pancada,
e aí foi mais para preservar, e qualquer coisa, ele vai ficar de fora por uns dias. Não foi nada grave, nada que, acredito que nada se rompeu ali, nem nada, o que seria um prejuízo muito grande de Fortaleza logo nesse começo de temporada, mas foi um jogador também que não me chamou, assim, do Moisés, que é o da expectativa, do Moisés, que a gente sabe, ele teve uma jogada de Moisés, e aí o restante ele tentou, achei ele bem abaixo. Cara, eu Boa, companheiro. Comentar uma coisa assim sobre o do Moisés, desculpa te interromper, Celso. Todo mundo sabe que hoje os campos são padronizados, né? O campo do PV em si, a dimensão é a mesma do Castelão. Só que uma coisa que, por exemplo, muitas pessoas que nunca jogaram futebol na vida, elas não têm noção que, tipo assim, o redor do campo ele faz muita diferença do jogo da equipe. Porque, por exemplo, quem tem aqui apartamento, quem já mora em apartamento, você entra num apartamento pequeno, se tem espelho, ele parece ser muito maior do que ele é, né? Aquela impressão, né, de espaço. E quando você olha no Castelão, eu acho que os jogadores eles são muito mais tranquilos para fazerem certas jogadas de velocidade, afunilando, do que no PV. Entre eles o Moisés. O Moisés ele sempre buscava muito o limite do campo no PV hoje para fazer jogada. Eu acho que isso atrapalhou muito ele. E eu prestei atenção que outros jogadores muitas vezes desistiam de jogadas que em outros momentos eu acho que eles conseguiriam dar continuidade, um passe mais longo, talvez justamente por causa disso. Eu não sei se vocês, por exemplo, estão em Pernambuco, têm a mesma sensação, por exemplo, quando o Sport joga na Ilha ou o Náutico joga nos Aflitos, que são estádios que têm o campo um pouco menor, e quando chega na Arena Pernambuco, eles conseguem, no mesmo tipo de jogada, dar uma continuidade, porque tem uma noção espacial um pouco maior. Por isso que dizem, Luca, que as arenas são neutras ou quase isso, porque quando um time joga numa arena, essas de Copa do Mundo, ele está completamente adaptado a jogar em todas. As referências, as distâncias para a placa de publicidade, para a torcida, a posição do refletor, tudo isso é a mesma. Então você traz um conforto, né, que estádios como Ilha do Retiro, como PV, como Aflitos, como esses estádios da velha guarda, né, da nossa região e de todo o país tem esses estádios, São Januário e por aí vai, Alfredo Jaconi, exatamente, Vila Belmiro. Esses estádios acabam dando essa que não é muita gente, jogar com o Náutico nos Aflitos é difícil porque a torcida grita, é uma soma de fatores que vai desde o posicionamento do vestiário, barulho, causa tudo um desconforto ao adversário. E o desconforto ele é muito visual, né? Ele é muito falta de familiaridade, né? Exatamente, falta de familiaridade. Isso pesa muito no futebol. E o Iguatu jogou muito mais no PV do que o Fortaleza nos últimos anos. O Iguatu jogou na Fares Lopes, né, no PV. Fortaleza não joga na Fares. O Fortaleza não jogava no PV há quase 3 anos. Acho que só o Tinga jogou no PV do time hoje. Acho que sim. E o Hércules, né? Mas de resto, ninguém.